Boa noite, gente, dando continuidade à aula de problemas atuais em bioética. A parte 2 da aula, vou aguardar o pessoal entrar para a gente poder continuar com a aula, tá? Então, estávamos falando sobre a questão das penalidades, né, que podem ser colocadas ali no profissional. Essas penalidades vão depender da gravidade da falha, do erro ali, podendo ser do mais leve, que é a advertência verbal, até o mais grave, que seria a cassação do direito do exercício profissional, e ali a pessoa estaria proibida em qualquer momento de executar a sua profissão de formação. Agora ele vai ser cassado seu registro e ele não pode mais exercer de forma alguma aquela profissão. Ele pode exercer uma outra caso ele venha se formar em outra, mas se foi cassado não tem mais jeito. Então, gente, dando continuidade aqui, bom, ainda não entrou todo mundo, né, acompanhando aqui o número de pessoas que estavam na live, ainda não chegou todo mundo, vamos ver se chega mais gente. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos novamente aqui à aula. Vamos então dar continuidade, tá? Eu acho que já deu tempo. O pessoal vai entrando aí, tá? Enquanto eu vou começar a explicação. Quem arrasa são vocês, que serão futuros profissionais, e futuros enfermeiros ali, eu vou poder ter o prazer, se tiver a necessidade de ser acompanhado por vocês, saberei que estarei em boas mãos. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, como eu falei, a gente vai estar citando exemplos que foram noticiados na mídia. Esses casos, né, são de anos variados, mas lembrando que o número de casos que são noticiados não reflete o número de erros da realidade, tá? Então, nesse caso aqui, erros com criança colocam alerta na enfermagem. Novo caso de bebê que recebeu leite na veia expõe má conduta de enfermeiros, técnicos e auxiliares. Entre 2010 e 2011, denúncias contra esses profissionais cresceram 20% em Minas Gerais. Este ano, a média é de 3 queixas por semana. Então, essa notícia, gente, ela foi de 2012, tá? Então, observem o quanto que subiu o número. É extremamente importante que a gente avalie esses dados. Larissa, boa noite. Au, desculpa, gente, meti meu joelho aqui na mesa. Então, que a gente avalie esses números. Então, o bebê recebeu leite na veia, né? Raquel, boa noite, aluna, ex-aluna de biomedicina. Então, o que levou, né, um profissional de saúde colocar leite, no caso técnico de enfermagem, colocar leite no acesso errado, né? Então, a criancinha ali, ela poderia estar com vários acessos, e aí o técnico colocou o acesso errado. Então, causou a morte do bebê. Poderia não ter causado nada, né, dependendo do que foi colocado ali naquele acesso, se foi uma medicação trocada, mas que era para criança também, então poderia não ter, né, passado desapercebido ali. É imperícia porque é o erro no exercício profissional, Laninha. Então, o técnico, ele tem a capacitação para saber qual é o acesso que ele tem que colocar o alimento ou a medicação, né? Então, ele colocou no acesso errado, então é imperícia, né? Não é só falta de atenção.
A falta de atenção do profissional fez com que ele cometesse uma imperícia. Não, negligência não seria tão grave. Nesse caso aqui é bastante grave esse erro, tá? E foi erro da técnica, não do profissional técnico, da técnica, né, ter sido executada de forma errada. Então, como tá aqui na notícia, né, as denúncias cresceram 20% e, em média, 3 queixas por semana. Isso quando se tem o conhecimento e quando se causa um dano ao paciente. E nos casos que a gente não teve um dano, foi um erro, cometeu um erro de todo jeito, só que ainda bem que não causou um dano. Quantos que não acontecem no dia a dia, né? Na aula mais pra frente a gente vai ver situações onde a pessoa, o profissional, ele é tão negligente nesse caso, que ele nem sequer se previne e nem cuida dos pacientes da forma adequada, porque ele usa nem sequer a luva, tá? Um EPI básico, né, que vocês têm que estar utilizando quando vão fazer atendimento, mas que o profissional não usou, tá? Então, outro exemplo aqui, erros de enfermagem acontece por falta de estudo e de respeito ao paciente. Especialistas dizem que problemas poderiam ser evitados se profissionais seguissem regras. Em 5 anos, houve aumento de 30% de erros desses profissionais de enfermagem, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Então vejam, gente, a gravidade disso aí, né? Vejam, Beatriz a gente já fez uma live de 55 minutos, 56, e agora a gente começou a segunda parte. A gente está falando sobre negligência, imperícia e prudência, os erros, né, que podem acontecer, e agora especificamente trazendo exemplos sobre erros da área de saúde. Essa de agora não. Essa de agora, tô só no segundo exemplo agora. Sempre vai ser a equipe, tá? Porque a equipe que sempre tem que ter um supervisor. Então, se aquele profissional cometeu erro, então por que ele cometeu erro? Cadê o supervisor? Então, eu só fiz ler a notícia. Então, como o Gabriel tá falando, porque os demais têm obrigação de supervisionar, né? Como eu tinha falado. Então, o profissional, a equipe de enfermagem, ela deve ser, como o nome tá dizendo, uma equipe unida e não um para botar o pé pro outro tropeçar, né? Para destruir o outro. Então, vocês devem trabalhar de forma unida para o bem maior, que é a qualidade na assistência do paciente, tá? Então, os erros de enfermagem acontecem por falta de estudo e respeito ao paciente. Como a gente estava falando, né, no início da aula, a questão de muitas pessoas elas não terem empatia, né, e aí não estão nem aí para o paciente, só quer receber o salário no final do mês e pronto. E com isso acaba comprometendo a sua assistência. E por falta de estudo, porque infelizmente muitas pessoas elas acham que depois que se formaram nunca mais vai precisar tocar no livro, nunca mais vai precisar se atualizar, nunca mais vai precisar fazer nada, só aquilo que aprendeu, né, durante a graduação e pronto. Então acham que eles vão ser robôs, onde só vão executar uma tarefa e acabou, né? Não vão precisar raciocinar, não vão precisar entender de novas técnicas, não vão precisar de nada. Então imaginem, gente, se, como exemplo aqui, as pessoas que trabalham com parto, né, a enfermagem obstétrica, imagine se uma pessoa que se formou lá em 1990, a gente está em 2020, né, 20 anos depois. Então imagine uma pessoa que se formou em 1990,
fez, né, quis trabalhar nessa área da parte da enfermagem obstétrica, e aí nunca mais, depois que ela se formou, ela buscou uma atualização. Eita, 30 anos. Desculpa, Gabriela, foi mesmo. Então, imagine que essa pessoa nunca mais foi buscar uma atualização. Boa noite, Carol, Simone, sejam bem-vindas. Então, se ela não se atualizou, as técnicas que existiam quando ela estudou, hoje são muito diferentes do que tem hoje, né? Principalmente a questão do parto humanizado, né? As manobras que a enfermagem pode fazer, o parto que a enfermagem, né, a obstétrica pode fazer em casa, pode ser até no hospital também, né? Então, que não é uma atividade exclusiva do médico hoje. O médico ele vai ter poder, lógico, né, fazer o parto, mas a parte cirúrgica é a exclusividade dele, mas a parte não cirúrgica, o enfermeiro obstétrico vai ter a habilitação para poder fazer. Então, imagine que essa pessoa nunca mais se atualizou. Será que ela vai estar capacitada com as técnicas, com os equipamentos, com tudo que tem de conhecimento hoje em relação ao que ela tinha lá em 1990? Pois é, Laninha, todo ano muda muitas coisas, inclusive até as resoluções, né, atualizações, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente de algumas que tiveram aí, como é exemplo, o uso, né, na verdade não o uso, mas a questão de tirar fotos, né, no ambiente hospitalar, que hoje em dia não pode. Por quê? Porque tava virando bagunça, né? Banalizaram, todo mundo ia lá no hospital, tirava uma foto, deixava exposto ali o paciente, o hospital, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, ficavam ali expostos numa foto que às vezes a pessoa só queria aparecer. Boa noite, Lenilde, a coordenadora de enfermagem está presente, gente. Seja bem-vinda, Lenilde, Kátia também. Então, é extremamente importante que o profissional de enfermagem se atualize, continue estudando, porque caso contrário, vocês podem estar cometendo erros durante a execução do trabalho de vocês, simplesmente porque vocês pararam de estudar. Antigamente tirava dos bebês, hoje só se a mãe permitir. Eu não sei o que tirava o que exatamente, Laninha. Por nada, chefinha. Então, gente, como a gente tava falando, né, além da questão do estudo, vem o respeito. Muitas vezes não existe respeito do profissional para com o paciente, né, o cliente, como vocês queiram chamar. Então, quantas vezes, trazendo esse exemplo mesmo da parte obstétrica, sim, isso, foto. Então, a Laninha tinha falando que antigamente tirava foto dos bebês, hoje só se a mãe permitir. Sim, justamente. Que eu não tinha entendido. Então, muitas vezes o respeito para com o paciente é deixado de lado. É exemplo dessa questão das fotos. Muitas pessoas tiravam fotos e deixavam a pessoa exposta ali em posições constrangedoras, né? Muitas vezes desnudas, mostrava partes íntimas da pessoa. Totalmente desnecessário, mas infelizmente acontece. No caso de divulgar para terceiros o quadro do paciente, é crime. Como assim? A situação do paciente, vamos supor, o paciente ele tá com um diagnóstico de tal coisa, é isso que você tá falando, Gabriel? Na verdade, o médico ele só pode dar o diagnóstico, o quadro do paciente para os familiares. Você não pode estar fazendo isso para outras pessoas, tá? Então, se não for os familiares, né, não for ali pessoas próximas, marido, mulher, pai, mãe, filho, não pode estar divulgando não, tá? Isso é crime. A gente vê isso muito em hospitais em relação a famosos, só que aí é uma situação à parte. Sim, essa questão de sigilo, a falta do sigilo é crime, a gente até eu acho que já comentou um pouquinho disso. No caso de famosos, a gente tem o quê?
a parte da imprensa, né? A imprensa vai lá, tem um boletim onde o familiar, se autorizar, aí pode ser divulgado a situação daquele paciente. Hoje, para tirar foto, tem que ter a permissão da família ou do paciente? Sim, tem que ter, certo? Tudo bem, Jonas? Então, você não pode tirar no ambiente hospitalar, você não pode tirar de forma que identifique o hospital, certo? Você não pode estar tirando foto, não. A gente vai falar isso mais pra frente, numa aula que a gente vai estar falando sobre essa resolução, tá bom? Vamos voltar aqui só para a questão dos erros, primeiramente, senão a aula acaba e a gente não termina. Então, isso foi crime, Gabriel. Tá? Foram até investigar quem foi que tinha vazado a foto, isso não pode. Aí, principalmente depois da resolução. Independente dele estar morto ou estar ainda em atendimento. Sim, é errado. Errado do mesmo jeito, né? Cristiano Araújo aí, que foi divulgado as fotos dele no necrotério. A questão principal tem muita gente que ela quer mídia, né? Ela quer aparecer e acaba fazendo isso de forma que fique ganhando seguidores na internet e tal. Só que aí você precisa respeitar a família. Mais uma vez eu coloco a questão da empatia. Você gostaria que fosse um parente seu ali e você expondo a foto dele daquela forma? Elani e Gabriel pensando da mesma forma. Então, você gostaria que fosse um parente seu sendo exposto? Justamente querem ganhar dinheiro, querem aparecer. Teve até a situação também de não lembro se foi 2017, eu acho. Acho que foi 2018. De uma mulher que foi duas mulheres foram sequestradas nos bancários e elas foram estupradas e o corpo delas foi encontrado em Goiânia, se eu não me engano, no limite Paraíba-Pernambuco, não lembro, acho que foi em Goiânia. E aí tiraram foto e divulgaram, né? O problema é que as pessoas gostam de ver a desgraça alheia, né? O que tinha, por exemplo, nos grupos da faculdade, as pessoas divulgando essas fotos. Aí eu fui uma das que critiquei bastante. Gente, se coloque no lugar dos familiares que estão ali vendo aquela foto, né? Às vezes tem situações que as pessoas nem tinham conhecimento de que tinha acontecido aquilo e simplesmente quando vê, abre uma mensagem ali no WhatsApp, seja lá onde for, e vê o seu parente morto ali. E naquela situação, né, totalmente desconcertante, que elas foram estupradas, o assassino estuprador passou por cima delas com o carro, né? Então foi uma situação assim de uma violência terrível e que as pessoas simplesmente estavam compartilhando aquilo, né? Então cabe a quem recebe esse tipo de mensagem não compartilhar, porque isso só se propaga quando tem gente que divulga, tá? Então, dando continuidade, né, é necessário respeito para com o próximo, tá? Se não tem respeito, então você não vai trabalhar com humanização, você não vai querer se atualizar porque você acha desnecessário, porque você acha que não é importante ter cuidado com a vida do outro. Gabriel está dizendo que teve um caso recente de que o apresentador Luiz Bach deu uma informação ao vivo da mãe da morte da filha sequestrada. Eu não assisti exatamente isso, eu vi só uma notícia, acho que na internet, um comentário de que isso tem acontecido. Então não posso falar com propriedade, né? Mas se eu não me engano, teve demissões aí devido a esse caso. Teve uma que sobreviveu, Flávia. Então, constrangedor, né, a Laninha tá falando, por isso que tem que ter empatia, colocar no lugar do outro. Foi, Larissa, muito delicado. Qualquer coisa depois eu converso contigo e explico como é que foi
Infelizmente, né, a gente tem pessoas que acham o máximo estar compartilhando a desgraça alheia. Então, continuando aqui em relação aos casos, idosa morre em Campo Belo após ter glicerina aplicada na veia. A Polícia Civil da cidade já abriu um inquérito para investigar o caso e o delegado espera o resultado da necrópsia para ouvir as testemunhas. Então, a mulher de 80 anos morreu lá em Minas Gerais, vítima do erro de uma técnica de enfermagem que aplicou glicerina na veia da paciente. A paciente deu entrada no pronto-socorro no dia 15 de setembro com problemas intestinais e foi transferida para a Santa Casa no dia seguinte. A polícia da cidade abriu inquérito para investigar o caso. De acordo com o filho da vítima, o publicitário, a mãe ficou sob cuidados médicos na enfermaria acompanhada do outro filho. No dia 20 de setembro, então ela tinha se internado no dia 15, no dia 20 de setembro, por volta de 11 horas, o acompanhante notou que havia sido incluído um frasco diferente no lugar do soro aplicado na paciente. O filho pensou que fosse vitamina, porque a mãe estava muito debilitada. Então, o paciente, o acompanhante, ele não tem a obrigação de saber o que ele está tomando, né? E se aquilo realmente é o que ele pode tomar. Tá? A obrigação são dos profissionais informar ao paciente ou acompanhante o que é que vai ser administrado para o paciente e, lógico, conferir se aquilo, né, é o correto, identificando o nome do paciente, o tipo de tratamento, a patologia que ele está, para ver se aquilo também é a dosagem adequada, para a idade adequada, para o paciente correto. Mas é importante, né, que isso seja feito à risca. Boa noite, Deltônio, professor Deltônio, seja bem-vindo. Tudo bem, Jonas, algumas pessoas estão com problema na internet, estão relatando aqui que a internet está caindo muito. Como eu falei, não tem problema, assim, perder o conteúdo que posteriormente vai ficar, né, disponível para vocês 24 horas. Só vai perder a interação, né, no momento. Então, gente, a questão de ser aplicada, né, deste caso aqui, que foi aplicada glicerina na veia da paciente, então ela veio a óbito. Então, o Renato tá falando aqui que tanta imperícia, por isso que eu acho que é muita falta de atenção. Sim, aí vem aquela questão que eu tinha falado no início. Sobrecarga de trabalho faz com que vocês fiquem extremamente cansados, estressados, e aí faz com que você não raciocine direito e acabe cometendo erros bestas, mas que podem ser fatais para o paciente. Por isso que cabe a vocês também se unirem, a categoria se unirem e lutar pelo direito de vocês de ter um salário adequado, né? Então vocês estão ali na linha de frente, vocês ficam muito mais expostos e por muito mais tempo do que os médicos. Então, por que o médico ele pode receber um salário no mínimo quando tem um concurso de R$7.000 e o de vocês é de R$1.200, assim como de outros profissionais, né? Então a gente vê aí a discrepância salarial e a supervalorização de algumas categorias e a desvalorização de muitas outras, como por exemplo a do professor, né? O professor, a gente não trabalha só no momento da sala de aula, a gente trabalha muito em casa, né, estudando, preparando aulas, se capacitando para poder dar o melhor para vocês. E infelizmente, quando a gente vai ver o contra-cheque no final do mês, o salário não é vamos dizer assim, o quanto deveria ser para a importância, né, da formação que a gente tem, porque se não fossem os professores não existiria nenhum profissional, né? Isso, Renato. Por isso vocês têm que lutar por a questão, né, das 30 horas, porque enquanto vocês estão no plantão de vocês, é muito exaustivo, né, principalmente dependendo do setor que vocês forem trabalhar. E por salários dignos também, porque não adianta só diminuir a carga horária, mas o salário continuar ínfimo. E aí vocês vão ter que trabalhar em 2, 3 hospitais para poder ter um salário digno. Sim, precisa se unir mais, né, André?
Infelizmente, eu já até tinha falado isso em sala de aula com vocês na semana passada. Infelizmente, a enfermagem ela é muito desunida. Aí a gente vê com isso a falta de luta pelos direitos de vocês. Tá? Então, continuando aqui, gente, a glicerina, né, que foi aplicada na veia de uma paciente, veio a óbito, assim como a gente tinha visto no anterior, que tinha colocado leite no bebê. Então, inúmeros erros, né, que a gente vai estar dando continuidade aqui. Então, o jovem aplicou café com leite na veia de idosa e tinha só 3 dias de estágio. E aí eu pergunto para vocês, de quem foi a culpa aí? A culpa foi da estagiária? Respondam-me. Comentem aí, não me escondam nada. A culpa foi da estagiária que aplicou café com leite na veia da idosa? O que é que vocês acham? Clívia falou que sim. Tem mais alguém que eu possa opinar? O Gabriel tá falando aí do supervisor. Quem mais? Rafaela Santana dizendo que não. Heloísa dizendo não. Da estagiária não, do supervisor. Então Larissa Loren tá dizendo da estagiária por não ter atenção, porém não teve supervisão correta. André Aluna dizendo também da supervisora, da estagiária e da preceptora. Laninha tá falando. André, o responsável, que no caso seria o supervisor, do supervisor. Então vamos lá. Nesse caso, gente, se você é um estagiário, você tem que estar sob supervisão, tá? Então o preceptor, que é o que a gente chama, né, que a gente deveria estar sendo responsável por observar a conduta da estagiária, no caso. A Heloísa está dizendo, claro que deve ter atenção, mas a culpa é do supervisor, justamente. Então, a estagiária, ela ali, vamos dizer entre aspas, que ela está treinando, né? Ela ainda não é profissional, tá? Ela está aprendendo e cabe ao supervisor estar supervisionando, observando, orientando, ensinando qual seria a conduta correta. E aí, se não está havendo essa supervisão correta, a culpa de qualquer erro causado pelo estagiário vai ser do supervisor, tá? Doninha tá dizendo que o estágio também tem que ter noção. Sim, tem que ter noção, tem que ter atenção, mas vocês ali estão justamente para aprender, para quando vocês se tornarem profissionais, não cometerem erros. Ela viu a teoria também, sim, mas pode acontecer. Por quê? Porque a pessoa fica nervosa, querendo ou não, você viu a teoria e colocar na prática ali, principalmente a primeira vez, pode ficar temeroso, né? E aí cometer erros. Por isso que é extremamente necessário que o supervisor esteja atento. A de estética começa de 8h20, tá? Aqui eu tô na aula de bioética. Se quiser participar, continuar assistindo, seja bem-vinda. Então, o que é que foi notificado aqui pela estagiária, né? Durante o depoimento, a estagiária de enfermagem, ela disse que injetou café na veia da paciente, né, de 80 anos, que morreu logo após. E aí, ela afirmou que a técnica de enfermagem responsável por supervisionar ela não acompanhou o procedimento que ela estava fazendo. Segundo a estagiária, ela tinha apenas 3 dias de estágio. E tem aqui ainda na notícia, deixa eu ver aqui.
Aqui na notícia está dizendo, né? A estagiária disse que recebeu uma ordem da técnica de enfermagem do hospital que teria dito o seguinte: dá o leite para a paciente na sonda, pega uma seringa naquele armário e administra o leite. Enquanto isso, segundo a estagiária, a técnica ficou usando o celular, jogando ou brincando, sentada no canto da sala. Boa noite, Suelen, aluna de enfermagem, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente começa a aula de enfermagem, ou de estética, desculpa, de 8h20, mas seja bem-vinda para acompanhar, tá? Por enquanto estou falando sobre problemas atuais em bioética para enfermagem. Mas cabe a vocês também, tá? De estética, vocês podem cometer erros também, né? Então é importante ficar atenta. Então, neste caso aqui, a jovem aplicou café com leite na veia de uma idosa, ela tinha 3 dias de estágio, a idosa veio a morrer e a pessoa que deveria estar supervisionando ficou no celular, né, mexendo no celular, afastada de onde estava tendo, né, o leite sendo colocado na veia, no lugar de estar supervisionando, observando se o procedimento que estava sendo feito correto. Bruno está dizendo, lembrando que no ato praticado pelo agente, se for com a intenção de praticar, ele também poderá responder pelo ato. Sim, Bruno. No caso aqui, foi um erro dela por usar uma via, né, inadequada, o acesso inadequado. Se ela tivesse fazendo isso propositalmente, aí sim ela também teria uma responsabilidade maior. Deixa eu ver aqui, peraí, as mensagens. Laninha tá dizendo, eita, na sonda dá pra confundir mesmo. Sim, por isso que eu tô dizendo. É importante, né, a supervisão, principalmente para quem tá aprendendo. Certo, Suelen? A questão do nervosismo, a Heloísa tá falando aqui, sim. Eu garanto que para vocês, né, quando vocês estiverem lá nos estágios de vocês, tirando aquelas pessoas que já são técnicas e trabalham na área, né, querendo ou não, já domina algumas técnicas, mas para quem vai fazer a primeira vez, vai ser mais difícil, vai ter o medo de errar, pode acontecer que erre, por isso que é extremamente importante que haja supervisão. Flávia está dizendo que quem deveria orientar não orientou, justamente. A Alisson está falando aqui, é importante o estagiário só fazer sozinho procedimentos que se sente seguro. Não dá para testar em segurança e vidas. Pois é, na verdade, Alisson, o estagiário ele não pode fazer nenhum procedimento sozinho. Ele sempre vai ter que estar com o supervisor ali observando, tá? Sim, Laninha, você está dizendo que é técnica, mas tem muito que aprender. Sim, né? À toa que enfermagem é outra, né? Você se tornar enfermeiro uma graduação, né? O técnico é uma coisa e a enfermagem é outra. Se fosse a mesma coisa, não precisaria de você, né, fazer ali o curso superior. Flávia está dizendo que vai perguntar muito, pode perguntar, fica à vontade. Larissa Loren dizendo que o nervosismo atrapalha bastante, demais, tá? E a insegurança também de você estar lidando com vidas, de você estar fazendo um procedimento, né, que pode, se você fizer errado, pode comprometer a saúde da pessoa. Então, por isso, gente, que é necessário atenção, cuidado, supervisão. Se tem dúvida, perguntem. Repassar segurança para o paciente é fundamental, com certeza, e saber das suas limitações. Se você ainda não está preparado e não sabe fazer aquilo, então pergunte para não acabar comprometendo a vida do paciente, tá? Então, continuando aqui, gente, sim, Laninhas, por isso que é importante a atualização, né? Ela está dizendo aqui que tem muito que aprender como técnica e como enfermeira, né? Que vai se tornar daqui a alguns meses. Então, é importante, sim, sempre estar estudando, sempre estar se atualizando. Luciana está dizendo que o preceptor tem que estar acompanhando sempre o estagiário. Não tem essa de estagiário se sentir seguro e ficar sem a supervisão do preceptor. Justamente, foi o que eu falei. Independente dele estar seguro ou não, o preceptor tem que estar fazendo a função dele, que é acompanhando. Então, outra notícia aqui,
Idosa morre na Paraíba e família acusa hospital de erro médico. Então, a paciente morreu, né, devido à medicação ter sido trocada. A aposentada de 60 anos denunciou que a irmã dela, de 71 anos, morreu em decorrência de uma medicação errada que teria tomado no hospital. De acordo com a irmã, a que faleceu deu entrada no hospital para fazer um exame de catéter na tarde do sábado e morreu na manhã da quinta. Então, o hospital estava investigando para verificar se realmente houve o erro, né, para poder tomar as medidas cabíveis e punir quem tivesse responsável, né, por aquele erro. Então, tudo muda todo ano, realmente, Laninha. Por isso que é necessário estudar, se atualizar. Quando você faz isso, você está respeitando a vida daqueles pacientes que vão estar na sua mão. Flávia está dizendo que parece que foi a nebulização. Não sei. Então, negligência pode ter provocado morte de Washington, que é um ex-jogador de futebol. Para quem conhece, eu não conhecia ele. Então, polícia investiga se queda de respirador quando o enfermeiro dormia causou a morte do ex-atleta. Então, ele era uma pessoa que necessitava, né, de auxílio para respirar. Então, ele tinha um home care, né, com o respirador ali. E aí, ele ficava sob os cuidados do enfermeiro em casa. E enquanto o enfermeiro dormia, o respirador ele caiu. E aí, por cair e o enfermeiro não observar, ele não conseguiu, né, respirar e acabou morrendo. Então, estava sendo observada a negligência, porque ele deveria estar ali, né, acordado enquanto estava no seu plantão. Se ele estava ali, não era para estar dormindo. E aí acabou causando a morte do ex-jogador aí de futebol. Então, esse erro aqui, técnica de enfermagem, fala de erro que matou mulher e chora. Desculpe. Então, na notícia, ela relata que não existe punição no mundo que faça com que tire o pesar que ela tem de ter cometido erro e tirado a vida de uma pessoa, né? Então, é algo que quando você, né, realmente é humana e comete um erro que pode levar à morte de uma outra pessoa ou que levou à morte de uma outra pessoa, então isso pode causar danos, né, psicológicos para a vida toda da pessoa. Então, Zélia Lúcia teve parada cardiorrespiratória após injeção errada. Funcionários do hospital prestaram depoimento em fevereiro. Então, a técnica de enfermagem que é suspeita de ter aplicado remédio errado em um paciente prestou depoimento à polícia, lá em São Paulo. E a mulher que recebeu a medicação era fotógrafa e sofreu uma parada cardiorrespiratória, morrendo horas depois. O depoimento da técnica de enfermagem durou aproximadamente 2 horas. Ao delegado, ela relatou que ocorreu no dia em que aplicou 2 injeções na fotógrafa, que passou mal minutos depois de receber as medicações. Foi-me entregue a medicação errada, ela falou. A medicação estava em outro local. Foi um funcionário que entregou para mim. Nessa troca de plantão, ele me entregou e disse para mim que era aquela medicação que era para ser administrada e o procedimento para ser feito. Então, gente, cuidado com o excesso de confiança, tá? O excesso de confiança faz com que a gente cometa inúmeros erros, tá? Existem protocolos, existem checklists que vocês devem estar fazendo na hora que vai realizar algum procedimento. E quando isso não é feito de forma correta, pessoas podem acabar pagando com a vida, tá? Um exemplo esse é o TED, esse é pequeno. Vocês não viram os outros são bem grandões. Esse é o menor que eu tenho, esse é TEDinho. Então, o erro causado nesse caso aqui, ela recebeu a medicação que estava no armário errado. O que é que acontece muitas vezes? Você pega
frascos parecidos podem levar a erro como esse. Justamente, era isso que eu ia falar. Você pega pelo excesso de confiança, vamos supor que determinado armário tem lá tipos de medicação X. E no outro armário tem outro tipo de medicação, que são para usos diferentes. Aí você pega, pelo excesso de confiança, você simplesmente abre o armário, pega automático ali a medicação e não lê o rótulo, não observa que aquela medicação é uma medicação errada. Justamente, Heloísa, não lê o frasco, né? Tem que conferir o frasco, tem que conferir a validade, tudo isso tem que ser observado. Não, dá TED para ninguém, TED é meu bebezinho. Então, tudo isso tem que ser identificado para que não cause, né, um erro como esse, que ela não conferiu, ela simplesmente recebeu uma medicação e não verificou se aquela era a medicação correta, fazendo com que a paciente, né, tomasse a medicação errada e viesse a óbito. Justamente, acho que por tempo de experiência, não vai cometer erro, não precisa mais conferir, fazer o checklist e aí acaba errando, né, bebê? Então é necessário, gente. Eu vou dar um exemplo aqui de uma outra área, mas que vai servir também para ajudar vocês a entenderem um pouco. No mergulho, tá? Quem faz mergulho com cilindro, né, com todo aquele equipamento, foi aonde, assim, quando eu fiz o curso, o pessoal chamou muita atenção e aí eu trago esse exemplo para vocês, né, de não ter excesso de confiança. Existe um protocolo, um checklist que a gente faz dos equipamentos para que a gente possa mergulhar e não tenha complicações embaixo da água. Não, Larissa, tá igual, tá? Tá igual. Na verdade, eu acho que a gente agora à noite vai ficar um slide a menos do que o da turma da manhã. Então, no mergulho, como eu estava falando, a gente tem um checklist. No mergulho com o equipamento, a gente sabe que a gente não consegue respirar embaixo da água sem ter, né, um cilindro de oxigênio ali, sem ter uma forma artificial, né, de estar levando o ar até a gente. Então, a gente vai ter o cilindro que é necessário ser checado e a gente tem o equipamento que se liga ao cilindro, onde vai levar, né, o respirador, uma tubulação com o respirador até a gente, e tem o respirador reserva, porque se esse primeiro der problema, a gente pega o segundo. Aí vamos supor que a pessoa tem anos de experiência e aí mergulhou faz alguns dias, aí vai mergulhar novamente, aí diz, vou conferir não vou conferir o equipamento não, eu usei um dia desse, tá funcionando, tá tudo beleza. Aí ele só verifica a quantidade de oxigênio que tem dentro do cilindro, mas não confere o respirador. Então, quando ele vai mergulhar, ele, quando tá lá embaixo, né, que não tem como respirar embaixo da água, vamos supor que esse principal respirador falha. E aí ele tenta pegar o reserva, só que o reserva também está sem funcionar. E aí, o que é que ele faz? Se ele tiver sorte de estar mergulhando em equipe, ele pode pegar o respirador da pessoa que está ao lado, tá? Ou então, dependendo da profundidade, ele arriscar uma subida de emergência, que, como eu falei, dependendo da profundidade, ele pode ter o processo de embolia, né? Onde o oxigênio que está no seu sangue, ele entra em estado gasoso e aí causa uma embolia pulmonar, dependendo da situação ele pode vir a óbito. Então, pelo excesso, na verdade, de confiança, de achar que não é necessário fazer o checklist, ele colocou a sua própria vida em risco. No caso aqui, vocês podem estar colocando a vida de vocês em risco quando não se utiliza o checklist para os procedimentos de segurança, assim como também colocando a vida de outras pessoas em risco quando não confere a medicação, quando não confere a via correta, quando não confere vários fatores que poderia estar levando ali o paciente a óbito. Então, a Luciana está dizendo qual o dia da live P8 manhã para acompanhar também. P8 manhã é no dia da aula, é na terça-feira, de 8 até as 9h40, tá?
André tá falando que o mergulhador altamente treinado morreu no resgate de crianças que ficaram presas. Imagine quem não tem preparo ou atenção. Pois é, né? Não lembro agora qual foi o país, né? Que teve umas crianças que ficaram presas, estavam numa caverna e choveu, inundou uma área. Então, André está falando como trabalhamos com vida, o erro tem que ser quase que inevitável, porque seria fatal. Justamente, é extremamente importante que vocês tenham atenção a isso. Pessoal, já são 8h14, nossa aula já acabou, tá? Se não fosse isso, a gente continuava um pouco mais aqui, mas eu tenho uma outra aula logo em seguida com o pessoal de estética. Ai, Ted, me deixou cheio de pelo. Se quiserem assistir a aula de estética, vai ser sobre biossegurança, que, querendo ou não, tem a ver também com o que a gente está falando aqui na questão dos erros, né? Porque no momento que a gente comete falha na biossegurança, a gente pode estar se expondo o paciente e acabar comprometendo ali a vida das pessoas. Então, foi um prazer estar com vocês, tá, gente? Pois é, passou muito rápido a aula. Foi um prazer estar com vocês. Próxima semana a gente se encontra aqui novamente, tá? Vai ser um prazer estar acompanhando vocês aqui durante esse período que a gente está de quarentena, né? Vamos dizer assim, a gente está isolados devido ao Covid. Então é extremamente importante que a gente se resguarde, que a gente se cuide, tá? Para que evite aí problemas, né? Como a gente está vendo na Itália, que já ultrapassou o número de mortos que a gente estava tendo na China, que na verdade a China já está decaindo. Lembrando que o nosso serviço de saúde ele não consegue acompanhar o número de casos, caso realmente se espalhe aqui e tenha um número muito grande de pessoas necessitando de assistência em saúde, tá, gente? Algum tópico que podemos estudar sobre essa aula? Então, o material já foi enviado, André. Então, que bom que aprenderam, né? Que estão gostando da aula. Mesmo com o Tedinho aqui atrapalhando um pouquinho a aula, né, Ted? Então, que bom que vocês gostaram. Então, a gente se vê ou agora na próxima aula, como eu falei, vocês podem assistir, ou então a gente se vê na semana que vem. Todo dia, tá? Eu tô fazendo live, eu tenho aula todo dia, então minhas aulas são realizadas todos os dias na noite e segunda e terça de manhã. Caso, né, estejam desocupados e queiram aprender um pouquinho mais, fiquem à vontade para assistir. Então eu dou aula de fisiologia, de bioética, de TCC 1 e 2, de biossegurança, de educação ambiental. Deixa eu ver o que mais. Acho que só. Então, gente, a gente se vê, tá bom? Deixa eu ler aqui o que é que vocês... Vai comer pastel dos bancários? Olha a exposição, Gabriel. Cuidado aí, certo? Se resguarde aí as pessoas próximas a você, não se exponha. Tenha cuidado com a lavagem das mãos, tá? TCC, a aula é nas segundas-feiras, tá? Segunda, no primeiro horário, é TCC 2, depois TCC 1. À noite, TCC 1, depois TCC 2. E na terça é do pessoal de biomedicina. Na segunda e na segunda o dia todo é da enfermagem, tá bom? Então, gente, tchau, tchau. Quem for continuar assistindo aí as lives vai começar a de estética daqui a pouco, tá? Sejam bem-vindos. Então, muito bom ter aula com vocês. Beijos até... Olha a pata do Ted. Meu Deus, ele tá se lambendo aqui. Ted, se aquieta. Tchau, tchau, gente. Boa noite.